Itens raríssimos nos carros nacionais que, olha, eu vou falar pra você, tem muita gente que até duvida que existe. Olá amigos do canal PL, estamos começando nesse momento uma nova série aqui no nosso canal. Frequentemente falamos sobre carros raríssimos que pouca gente viu. Já estamos no 13º episódio dessa série e vamos continuar inclusive, mas agora vamos começar uma nova série que tratará também de itens raros nos carros nacionais. E são muitos. Nunca vi nem comi e só ouço falar. É isso que define o nosso vídeo de hoje, né? O que é raro também de se ver hoje, mas estão por aí. São carros com placas amarelas e para isso eu recomendo a você a Yellow Plate Assessoria, a melhor empresa para regularizar o seu veículo placa amarela. Com a Yellow Plate você traz de volta o seu antigo da forma correta e sem dor de cabeça. No ano passado foram mais de 23 veículos regularizados. Se você está com problema, carro com placa amarela não pode rodar, entre em contato com a Yellow Plate. Vou deixar o contato deles na descrição desse vídeo aqui embaixo. Você que está nessa situação, entre em contato com eles que eles vão prestar todo o suporte para você poder rodar novamente com o seu carro antigo. Olha só, em 1978, no Salão do Automóvel, a Chevrolet apresentou o Opala Diplomata, uma nova versão que ficaria acima do Commodoro. Para isso, eles pegaram algumas unidades do Commodoro e transformaram em Diplomata, colocaram mais itens de luxo ainda. O problema é que esse carro nunca existiu de fato em produção na carroceria antiga e algumas teorias circulam em relação ao que pode ter acontecido. Um desses motivos seria a roda de liga de magnésio. Essa roda, né, naquela época, isso era um problema recorrente não só na Chevrolet. As montadoras não usavam rodas de liga de magnésio porque elas quebravam, né? Então as rodas de liga de magnésio eram acessórios que eram fabricados ali por empresas, mas as montadoras não arriscavam. Nós falamos sobre isso do próprio SP2, inclusive em 72, quando foi lançado. A ideia era lançar esse carro com roda de liga leve, liga de magnésio na época, mas de fato não foi possível, colocaram com roda de ferro. E o Opala dizem que houve um problema com o fornecimento dessas rodas. Um outro motivo que teria retardado o lançamento do Diplomata, que só de fato aconteceu em 1980, é justamente o modelo, a virada do modelo para a nova geração que ocorreu naquele ano, quando ele ficou conhecido como Opala Quadrado, apesar do interior ainda ser o antigo, né? Aquele novo por fora e velho por dentro, no mesmo molde que aconteceu com o Gol em 1987. Entre outros motivos, esses dois. Primeiro que deu problema na roda, depois que eles preferiram esperar para que fosse lançada a versão Diplomata na nova geração do Opala. O fato é que alguns carros foram produzidos. Dizem, é quase uma lenda, que foram cerca de 8. E virou um folclore. Esses carros que existem, na internet existem fotos de alguns. É meio que um pré-série, na verdade. Não são veículos de produção normal. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é que esse carro trazia um item que muita gente desconhece, até quem gosta de Opala. Que era um contagiros digital que ficava ao centro do painel. Olha só, uma imagem do manual do proprietário. É uma imagem rara. Esse item é desconhecido pela maioria até dos opaleiros, que em 1979 o Opala já contava com a opção de ter um contagiros digital. Há um tempo atrás, uma pessoa anunciou um contagiros desse no Mercado Livre por 10 mil reais. Ficou anunciado por uns 2 ou 3 anos e depois sumiu. Ou vendeu ou o cara tirou o anúncio, né? É um item muito raro, é um dos itens mais raros da linha Opala. Depois, em 81, quando foi lançado o novo interior, né? Havia também a opção no Opala Diplomata daquele relógio de horas digital, que, diga-se de passagem, também é difícil de ver, porque havia o analógico, né? Eu creio que o digital fosse um opcional. No começo dos anos 80, foi ali que começou a eclodir itens digitais nos carros. Mas imagina só, relógio, né? Agora um contagiros digital lá em 1979 no Opala é um item raríssimo que esse de fato pouca gente viu ou conhece. Vamos falar agora dele, tá vindo aqui ó, eita, é o Gol refrigerado ar, tá? Para quem não acompanhou, essa semana foi ao ar o vídeo de apresentação do novo carro do canal, que é o Gol S1983, vulgo Pantera Negra, que agora é o nome carinhoso que nós atribuímos a ele, porque ele é um Gol S
de cor preta, né? Pedro, foi pintado? Não, não foi pintado. Foi pintado na fábrica, né? A plaqueta dele aponta o código 021, que é preto especial. Essa cor foi disponibilizada até 1984. Depois, no ano de 85, não tem essa cor pro BX, que era o modelo AR, né? Pro BX, tá? E 86, curiosamente, tem, mas é de fato uma cor rara, difícil você ver nos modelos, né? Essa disposição nossa do cenário ficou boa, mas enfim. O que eu quero dizer é o item raro que o Gol possui e que poucas pessoas sabem é o ar quente. Você sabia que o Gol refrigerado a ar existiu o opcional de ar quente dele? Para isso, meu amigo Giovanni me mandou, inclusive, algumas imagens que eu vou ver com vocês estão vendo na tela. Aqui uma foto do manual do proprietário de um Gol 1981. Aqui tem todas as especificações do que é cada coisa, né? E ali nós vemos o comando de ventilação. Vamos aproximar um pouco mais e ver uma imagem mais destacada, né? Vejam que ali na letra A nós temos o aquecimento, que é um item opcional. O botão giratório tem 3 posições: desligado, ligado com intensidade de aquecimento mínima e ligado com intensidade de aquecimento máxima. Aqui tem as instruções, né, de como fazer o aquecimento, enfim. Nessa outra imagem nós vemos a instrução pro sistema de ventilação comum. Ou seja, Gol a ar com ar quente, mas como assim, né? Inclusive em outra página aqui, ó, nós vemos os itens, né? Tem listado aqui os itens do carro. E na letra 15, nós temos aqui, ó, botão de regulagem do aquecimento interno, opcional. Inclusive em catálogos de peças do Volkswagen Gol, existe todo o sistema de ar quente desse carro, que é considerado quase um mito, uma fantasia, um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Mas o ar quente de fato existiu no Volkswagen Gol. Quer ver como era o sistema de mufla? Temos uma imagem aqui, captada numa propaganda do Gol do ano de 1982. Nessa época, as propagandas do Gol na época da Copa eram colocadas como em espanhol, porque a Copa foi na Espanha. Então você está vendo aí o El Gol, né? Mas de fato é uma propaganda brasileira, porque os textos são brasileiros. Eu estive inclusive com o Leandro Coelho recentemente, a gente debateu esse assunto e nós acabamos falando no vídeo que a propaganda era de um Gol exportado, mas na verdade não é, tá? É que na hora eu também não me atentei, mas é porque a propaganda era em outro idioma, as letras as mais chamativas, mas o texto era brasileiro. E você vê a mufla, né? No caso aí, os Gols com motor 1600 movido a álcool, existia uma mufla no mesmo esquema, mas para aquecer os coletores. No caso, eu creio que se o carro fosse a álcool, não havia a opção do ar quente. Até porque nos catálogos de 1984 já não tem mais nada referente ao ar quente. Esse tema é um tema muito obscuro, temos até alguns relatos de pessoas que viram na época o sistema de ar quente do Gol, mas eu acho que é um opcional que foi deixado de lado com o passar do tempo, como aconteceu com o próprio Fusca, né? Portanto, é um item muito raro, muita gente nem sabe, mas o canal PL traz para você o relato de que o ar quente existiu no Gol refrigerado a ar, e esse botão do termostato, que depois é mais até comum você ver nos carros com motor a água, como o Voyage, Passat, Paraty e outros, né? Mas o Gol refrigerado a ar foi o primeiro a ter o botão, porque ele tinha também o ar quente como opcional, embora muito, muito raro. Ainda falando dos quadrados, vocês sabiam que as Paratis, os Voyages, aqueles mais antigos, até 86, 87 até, eles podiam ter ar-condicionado de fábrica? É bem verdade que era um opcional muito caro e também não era tão comum, tão desejado naquele tempo. Então, não é que era desejado, não era tão cobiçado como é hoje nos dias atuais, né? E não era tão pedido, mas alguns carros saíram com ele. E o comando de ventilação do ar-condicionado da linha Gol, aquele painel mais antigo até 87, é muito raro. Vocês estão vendo na tela a imagem de um comando de ar de ventilação da linha Gol entre 80 e 87. Claro que o Gol em 80 não tinha ar-condicionado, né? Então coloca 81 aí. Não sei ao certo, confesso que não sei ao certo o início da disponibilidade do ar-condicionado, mas por volta de 83 já havia, né? Havia também uma empresa que instalava ar-condicionado por fora nos Gols a ar, por exemplo. Mas original de fábrica, esse comando é muito raro. Poderia vir, por exemplo, num Gol GT, num Voyage GLS, numa Paraty GLS. Muitas pessoas até desconhecem esse comando
porque ele saiu em pouquíssimos veículos. O comando e ventilação do Passat era diferente dele, é exclusivo da linha Gol, muito raro e também pouca gente conhece. Olha, agora eu vou falar de um item que eu já trouxe até num vídeo anterior e mostramos pessoalmente há pouco tempo num vídeo do canal, que é o teto solar, famoso Cornowagen do Fusca. No ano de 1965, a Volkswagen tinha uma oferta interessante de modelos do Fusca. Não era uma coisa só, você tinha bastante opção de cor, opções ali de acabamentos internos e tinham também opções de versões. Tinha o modelo pé de boi, que era o modelo de entrada, o mais básico, que também é muito raro hoje, mas estamos falando hoje de acessórios, né, de itens, não de carros em si. E o próprio Fusca luxo, digamos assim, acima do pé de boi, ele tinha um opcional que hoje se tornou muito raro, que é o teto solar à manivela, que era uma novidade que a Volkswagen propunha ali. Mas no Brasil acontece um fenômeno curioso, que algumas coisas de alguns veículos em particular acabam recebendo apelidos pejorativos. E foi exatamente o que aconteceu com esse teto. Ele ganhou o apelido de Cornowagen por motivos óbvios. E logo começava a causar até constrangimento em quem tinha um carro com esse teto. Portanto, não demorou muito para que muitos proprietários dos poucos veículos Volkswagen com teto solar fabricados começassem a tampar esse teto. Então, esse teto foi tampado das mais diversas maneiras, desde silicone até massa. O teto praticamente foi inutilizado, passaram massa por cima e pintaram, e o teto fica lá escondido, ou seja, é praticamente hoje considerado meu Deus do céu, uma heresia fazer um negócio desse, mas na época era outro contexto. Portanto, os que sobreviveram são raros, e os que foram tampados, se o proprietário conseguir destampar, com certeza vai ser bem legal. Olha, já passou pela garagem aqui do canal PL o Santana CD, né? Já tive mais de um Santana, inclusive. Tenho hoje o 94, e um item legal que eu acho dos Santanas da primeira geração é o lavador de farol que ele tem, né? O reservatório de água era enorme, inclusive é curioso, porque no início, quando o carro tinha ar-condicionado, ele não podia ter o lavador de farol, porque o reservatório era muito grande, não cabia junto com o compressor, condensador, caixa evaporadora que ficava ali e tudo mais. Não era possível. Então, ou o carro tinha lavador de farol ou tinha ar-condicionado. Imagina só, né? O cara deixa de pedir o ar-condicionado para pedir um lavador de farol, que francamente tem mais utilidade em lugares que tem neve. Na terra talvez, mas de fato não é muito funcional. Os carros russos da Lada, por exemplo, que eram importados, chegaram aqui em 91, eles, 90 para 91, eles tinham um lavador, um limpador de farol, na verdade, era uma outra variação. O Santana jogava a água, no caso dos Ladas ele tinha o bracinho. Existem vários tipos, Mercedes também teve, e o Santana, na verdade, nada mais é do que um charme hoje para quem gosta. Funcionalidade ele de fato não tem muito. E um outro carro que também teve lavador, esguicho de água no farol e pouca gente percebe, não é o Escort, tá? Porque o Escort também teve XR3, né? Tem lá, o reservatório era bem grande também, mas não é dele que eu tô falando especificamente. É a linha Corcel e Belina, quando foram lançados, eles tinham o opcional de lavador do esguicho para o farol. Acontece que era um item opcional, como eu disse, e foi pouco pedido devido à sua baixa funcionalidade, baixa utilidade. Portanto, é um item muito raro, discreto também, porque ele é pequeno, ao contrário do Santana, que é praticamente um batente que fica ali no para-choque. No caso da Belina e Corcel, é um esguicho pequeno, discreto, que acaba passando despercebido. Mas não passou por nós aqui do canal PL e entra na lista como mais um dos itens raríssimos que pouca gente viu. Olha só, eu estive recentemente lá, pessoalmente, lá em São Paulo, na Casa Verde, conversando com meu amigo Leandro Coelho, que possui uma Brasília LS 1980 e agora adquiriu também um Fusca Série Ouro 1996. Lá nós falamos bastante sobre Brasília e a cultura automobilística de Volkswagen, de modo geral. E nós falamos lá uma coisa legal que talvez você não saiba. A Brasília internamente tinha algumas opções de cores do acabamento interno, né? Desde forrações de porta, laterais, bancos, né? E se você pensa que era preto e marrom, você está enganado, porque a partir de 1977 passou-se a oferecer alguns padrões de acabamento mais luxuosos. No final da década de 70, a Brasília teve em seu catálogo a opção de interior azul.
uma opção muito rara, foi pouco pedida, né? A grande maioria era preto, ou quando não era preto era marrom, conhecido como monocromático, mas o preto, todo o preto também é monocromático. E o azul é muito raro. O próprio Leandro nos contou lá que ele já procurou algumas unidades, é muito difícil, quase impossível de encontrar, e quando você encontra já está em péssimo estado, e é um interior difícil de você encontrar reposição, porque devido à sua baixa tiragem, né? Então realmente a Brasília com o interior azul é uma coisa muito, muito rara nos dias, na época já era raro, você imagina hoje. Já que estamos falando de interiores, né, a Chevrolet também caprichava legal nessa época. No ano de 1978, ela passou a oferecer o interior Chateau, se escreve na verdade Chateau, né, mas se lê Chateau, que é na verdade a referência para o interior vinho que esses carros tinham, tanto Chevette quanto Opala. Pô, você imagina só um Chevette prata com interior vinho, que coisa linda. Ou o Chevette branco, né, com Opala também, essa combinação fica muito boa. Muito raro, muito bacana, difícil de ver já na época, imagina hoje, mas essa proposta de interior vinho foi reeditada pela Chevrolet basicamente 10 anos depois. Em 1988, o interior Chateau voltou a ser disponibilizado, e agora também na linha Monza, né? Então você teve ali Opala e Monza com a opção de interior Chateau nessa fase do final dos anos 80. Ambos os carros com esse interior é considerado bem raro, assim como suas peças de reposição. Particularmente a linha 88 do Opala é bem legal porque os opcionais eram desprendidos, ao contrário da linha 87, os opcionais, né, eram totalmente desprendidos de versões e também os motores. Logo, você poderia ter um Opala SL, que era o mais básico, com o maior motor, que era os 6 cilindros, e alguns opcionais curiosos, como o ar-condicionado, que não era comum. Ao mesmo tempo, você podia ter também um Opala Commodoro, por exemplo, com espelho elétrico, mas sem o vidro elétrico. Você podia ter Opala sem encosto de cabeça. Então, no ano de 88, tem muitos Opalas diferentes um do outro, devido a essa possibilidade de personalizar ao máximo cada carro, né? Você tem versões completas e luxuosas com 4 cilindros, versões básicas com o motor 6 e assim por diante, com esse interior também. Interior vinho, tem, claro, existiram outras opções também de interior, né? O Monza também teve interior azul, interior cinza, são mais comuns, mas o interior vermelho de fato é interessante e entra aqui na nossa lista. Agora vamos falar da linha Fiat 1993 Uno Mille, tá? A Fiat é legal porque até já falei aqui, né? Fizemos um vídeo especial falando sobre o pioneirismo da Fiat no Brasil. A Fiat inovou em várias e várias oportunidades. E em 1993 ela ousou também, disponibilizando várias opções de adesivos para o Uno Mille. Eu inclusive vi na rua já. Ou seja, em 93 o Uno Mille, que era o de entrada, poderia vir com várias opções de adesivos, se eu não me engano eram 4, né? Então era um rabiscadinho, o outro escrito Mille, animações alegres e felizes. Mas que não teve uma grande tiragem, né? A maioria não vinha com isso aí. Era um item opcional que só colocava quem estava comprando e gostava mesmo do carro, né? E em contrapartida também, os poucos que tiveram esses adesivos, com o tempo a chance de ter sido removido é grande. Então você encontrar um Uno Mille com esses adesivos originais dos anos 90 é algo também muito curioso, muito raro, né? E não foi a única vez, nem a última, que a Fiat colocou grandes adesivos no Uno Mille, né? Inclusive no ano de 1997 a Fiat lançava o Uno Mille SX Young. Young, para quem não sabe, é jovem em inglês, e na verdade nessa época a Fiat já havia desistido de tirar o Uno de linha, né? Quando a Fiat lançou o Palio em 96, a ideia era tirar gradativamente o Fiat Uno de linha, mas acontece que as vendas do Palio não foram afetadas e o Uno continuou vendendo bem. Então a partir dali a Fiat tinha uma dupla dinâmica que juntas vendia até mais do que o Gol. Portanto, o Uno continuou em produção por mais vários anos, e a série Young trazia alguns itens interessantes, como o adesivo gigantesco na lateral como opcional.
A maioria não saiu com isso aí, tá? O que vinha de série era um adesivo pequeno, né? SX Young. E era opcional, tinha duas opções de adesivo. Ambas muito chamativas. Principalmente com essas letras garrafais escrito Young. Se algum saiu com isso, deve ter sido removido na primeira semana. Logo, é muito difícil encontrar um original ainda nos dias de hoje. Mas eu, apesar de achar brega e não teria, né? Um Uno com essas letras enormes, eu acho legal a diferenciação que eles faziam, né, para ficar as promoções que eles faziam para ficar diferente, para chamar atenção, para usar, digamos assim. Nesse ponto a Fiat está de parabéns. Olha só, no começo dos anos 80, a linha do Corcel ficou um pouco mais refinada nas versões mais completas, como o LDO, para acompanhar o primo rico Del Rey, que na verdade era um Corcel 4 portas recheado de itens de luxo, como vidros elétricos. Mas é o que tinha na época. Mas você sabia que o Corcel e Bellina, eles tiveram um opcional que era um relógio digital, só que não ficava no teto, ele ficava no console, né? E é um relógio nos mesmos moldes do relógio digital do Gol GT, né? Que também saiu na linha GLS até 86, um relógio digital de console. Basicamente eles destinavam um espaço grande para esse relógio, com um display pequenininho e vários botões, como que você podia alternar ali cronômetro, data e hora. E só, tá? Não era computador de bordo não, era só relógio. Mas na época eu acho que até era visto como um computador de bordo. E era legal, né? Era um barato, você vê o reloginho ali. E na Bellina e Corcel, nas versões LDO, esse relógio ficava embaixo. É difícil ver, porque a grande maioria desses carros na época era a versão L, que era a mais barata, né? O LDO é mais difícil e às vezes também já não tem mais o console, mas é um item também curioso que pouca gente viu. Eu quero saber de você, inclusive, itens que você considera raro em algum automóvel. Comenta embaixo que eu quero ler e vou colocar na próxima edição. Lembro também a vocês, participem da nossa ação do Fuscão 1500 do canal PL. Concorra a esse Fusca ano 71 azul diamante, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo. Eu, é claro, aguardo todos no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Tchau, tchau.